Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais. Dando sequência aqui no nosso estudo acerca do livro O Espírito da Verdade, já estamos chegando no capítulo 33, Página do Caminho. E como é o nosso propósito de todos os programas de Lições Fraternais, é a leitura do livro e uma breve interpretação. Faça a leitura desse livro aí e você faz a sua interpretação também, acerca do que você pode entender, o que quer nos dizer essa página de hoje, a página do caminho, o que o Evangelho tem a nos ensinar que está relacionado com essa página. Vamos lá para o capítulo 33, então, página do caminho. Não aguardes o amigo perfeito para as obras do bem. Esperavas ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar, e o matrimônio trouxe alguém a reclamar-te sacrifício e ternura. Contavas com teu filho, mas teu filho alcançou a mocidade sem ouvir-te as esperanças. Sustentavas-te no companheiro de ideal e, de momento para outro, recolheste mistura vinagrosa na ânfora da amizade em que sorvias água pura. Mantinhas a fé no orientador que te merecia veneração e, um dia, até ele desapareceu de teus olhos, arrebatado por terríveis enganos. Contudo, embora a dor de perder continua no trabalho edificante que vieste realizar, ninguém reprova o doente porque sofra mal-humorado. Ninguém censura a árvore que deixou de produzir porque o lenhador lhe haja decepado os braços frondejantes. Quase sempre, aqueles que tomamos por afetos mais doces, crendo abraçá-los por sustentáculos na luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava a todos e chorou sem ninguém. Mas, ao carregar a cruz no Monte Áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição e que, no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Albino Teixeira. Muito bem, meus amigos e amigas. Capítulo 33 da Página do Caminho faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 5 e 6. Reconciliação com adversários. E veja só, o início do texto nos traz muito o quê? A expectativa. Tudo aquilo que criamos, tudo aquilo que nós expectamos, ou seja, extrapolamos, colocamos nos outros, né? Aquela esperança, aquilo que aguardamos dos outros, né? Acreditamos. Mas muitas das vezes o que acontece? Somos decepcionados. Mas isso faz parte. Isso é sequência. E como o próprio texto diz, eu devo seguir servindo. Eu não posso fazer com que aquilo me deprima. Eu não posso fazer com que aquilo me deixe para baixo. E nessa nossa reflexão, nessa nossa conversa, eu poderia me dizer, mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso criar uma expectativa e se a pessoa me magoa, eu não posso ficar desse jeito? É o que nós vemos dizendo, são sentimentos. E como que eu lido com a situação? De entender porque eu também posso magoar. Entender que eu também posso ferir. E muitas das vezes eu não me dou conta. Então, normalmente, quanto maior a expectativa, maior a desilusão. Só que eu tenho que fazer isso, começar a trabalhar isso em mim, de maneira natural. E como eu faço isso? Não criando essa expectativa. Fazer o bem pelo simples propósito do bem. E não esperar algo em troca. Porque normalmente nós ainda temos essa moeda de troca. Eu faço o bem na condição de receber algo de volta, de me favorecer em alguma coisa. E não é esse o sentido que ele está falando. Ele está falando de ter o sentido da bondade espontânea, pronta. Confiar, mas saber que se for magoado, vai fazer parte. E você tira aquilo como lição e segue adiante. Com isso, nós vamos aprender a perdoar. Por isso
que fala da reconciliação com adversários, que é uma grande dificuldade nossa. Na atual conjuntura, nessa atual fase evolutiva que nos encontramos, é difícil falar em reconciliação com adversários. Mas é isso que nós temos que trabalhar, é para isso que nós temos que ir adiante. Então, por que nós cobramos essa perfeição alheia se nós não somos assim? O Chico Xavier tinha uma frase esplêndida nesse sentido. Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? Não é verdade? Por que nós continuamos a medir os outros? Por que eu continuo a medir o outro com a minha régua? Quem disse que eu estou certo? Quem disse que eu estou errado? A vida é um grande aprendizado. Como Emmanuel nos ensina, através de suas obras, através de Chico, a Terra é um grande educandário e todos nós estamos aqui para aprender. O pouco que eu sei, levo adiante. O pouco que você sabe, muito me ensina. Isso é a nossa evolução. Caminhando junto. A evolução é, como eu sempre digo, é individual, porque eu tenho que me aprimorar, eu tenho que trabalhar em mim os meus defeitos. Mas juntos, nós nos tornamos mais fortes. E juntos a gente consegue discernir melhor. E juntos a gente evolui não só nós, mas um planeta todo. Que é o que está acontecendo com a Terra. Estamos migrando de um mundo de provas e regenerações de provas e expiações para regeneração. Então, com todos esses nossos preceitos, criamos as expectativas e quem disse que esses nossos preceitos estão certos? É o que eu venho indagando, é o que nós estamos indagando a nós mesmos. Por isso essas desilusões, por isso essas decepções. Mas o Evangelho vem nos ensinar o quê? Como disse há pouco, o perdão. É o que nós temos que trabalhar no momento, a página do caminho. Como que a gente acha que se resolve as indiferenças? A gente acha que com a morte se resolve. Fulano partiu dessa vida e partiu magoado comigo. Mas essa indiferença então se resolveu. É aí que a gente se engana. É aí onde surgem muitas das obsessões de obsediados. É isso que o Evangelho vai nos ensinar. Daí a importância desse perdão. Daí a importância de retirar esse mau sentimento, esse ressentimento entre essas pessoas. Entre eu e o meu adversário. Por quê? Porque se isso permanecer, como ensina Divaldo Franco, o ódio é o amor que adoeceu. Então aquele amor doente se tornou ódio. Só que não nos esqueçamos da eternidade espiritual. Desencarnamos, esta vestimenta aqui permanece, o espírito continua. Mas o que ele continua a carregar? Aquele rancor, aquele ódio. Eu levo comigo aquele rancor, aquele ódio daquele indivíduo, onde eu criei a expectativa, onde eu criei aquela esperança da qual não me foi atingida, da qual não me foi retornada, e por isso eu guardo aquele rancor. E eu levo ela por séculos. Isso me causa o quê? Sofrimento. Então, o perdão é esse remédio. O perdão é o remédio que vai me livrar desse sofrimento. O perdão é essa condição que me purifica, que me livra desse mau sentimento que eu tenho guardado comigo. Por quê? Como nós dissemos, principalmente como o Evangelho nos ensina, a morte extingue tão somente a vestimenta corporal. A morte acaba somente com o corpo, com a matéria. Mas esse espírito vai continuar, às vezes, por muito tempo, a carregar todo esse ódio, a ponto de ficar perseguindo um ao outro que lhe gerou aquele desconforto, que lhe gerou aquela decepção. Para quê? Para se vingar. Porque ele não teve capacidade de perdoar. Porque ele não teve capacidade de se libertar dessa mágoa, desse ressentimento, e ficou atrás nesse intuito perseguitório para buscar aquela outra alma, ou muitas das vezes encarnado. Por isso o Evangelho nos ensina onde se iniciam os casos de obsessão, obsessor e obsediado. Está aí a origem, a falta do perdão. Por isso o Evangelho vem nos ensinar sobre o quê?
sobre o perdão, sobre essa reconciliação com os adversários. Vamos dizer em nossas palavras para facilitar, passar uma borracha naquilo que nós criamos expectativa, que nos decepcionou, mas que daqui para frente não teremos mais essa mancha, esse nódulo em nossos corações, em nossos pensamentos, que vão nos torturar. Por quê? Em muitas obras espíritas, nós vemos relatos de muitos espíritos falando o quê? Do remorso, do arrependimento, do sofrimento, de buscar justiça pelas próprias mãos, de buscar a vingança, pelo simples fato de não ter sido atendido naquilo que almejava, naquilo que queria, naquilo que o outro lhe desse, naquilo que o outro lhe fizesse, e então passa a perseguir. Só que com isso, lhe causa o quê? Dores incessantes. E na espiritualidade, para remorso não existe analgésico. Vai aprender sobre o perdão. Vai ter que entender sobre o perdão. No tempo dele. A hora que não suportar mais esse sofrimento. Na hora que não aguentar mais essa dor. E entender que o perdão vai ser o seu remédio santo que vai lhe curar essa ferida, esse nódulo que tanto incomoda. E vai perceber que vai viver muito melhor. Que vai viver leve, que vai viver sem esse rancor, essa ira, esse ódio, esse amor que adoeceu. E a página no caminho, o que ele quer dizer com a leitura do texto de hoje? Que a página no caminho é o momento agora. Reconcilia-te com teu adversário, reconcilia-te agora. Una-se a ele agora. Antes de conversar na prece com Deus, reconcilia-te com teu adversário. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus nos ensinou. Reconcilia-te com teu adversário. E assim, viva em paz. Traduzindo de forma bem simplória, é isso que Jesus nos ensina. E o item 5 do Evangelho, concluindo essa interpretação de hoje, para a gente fechar isso, ele diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Página do caminho. O momento é agora. Então, a humildade que vai nos permitir essa reconciliação, nós vamos atingir o perdão. E atingindo o perdão, nós nos purificamos. Nós nos permitimos não sofrer mais por aquilo que causa tanta dor e sofrimento. Não só aqui, como espiritual também. Então, esse é o entendimento, essa é a interpretação. Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Até o próximo programa. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.